Você está na TV Mundo Maior, no programa Caminho da Luz, que toda semana tenta lhe trazer aqui conhecimentos, bases da nossa doutrina que nos auxiliarão a conseguir manter a nossa vida equilibrada e nos colocar à disposição de ajudar sempre. Eu sou o Carlinhos, minha querida companheira de trabalho, Soraya. Oi, Carlinhos, você, nosso querido companheiro de todas as semanas, agradecemos aí a sua permissão para estarmos com você. Esperamos passar momentos aqui de esclarecimento, de conforto, de muita alegria. É isso aí, mais uma vez com todos vocês, um grande abraço a todos que estão aí nos prestigiando, né? Divulgue esse programa maravilhoso, divulgue a TV Mundo Maior, divulgue a Rádio Boa Nova, que nós precisamos levar luz a todos os cantos desse país, desse mundo, uma luz que é de esclarecimento. E justamente hoje nós estamos aqui para bater um papinho, conversar com o nosso querido amigo André Luiz, Soraya, né? É bom relembrar sempre, né? Sem dúvida, sempre atual. E André Luiz nos fala um pouquinho sobre a grande contribuição que a doutrina nos dá no entendimento da própria vida. E é interessante, Soraya, que ele nos diz o seguinte: a doutrina nos dá conforto no intercâmbio com entes queridos depois de desencarnados, né? Que maravilha, né, Carlinhos? Esse conforto ficou imortalizado, se a gente pode dizer assim, através do nosso amado Chico Xavier, que a psicografia foi assim, imagina uma mãe que o seu filho desencarna e ela quer saber notícias, ela quer saber como é que ele tá, porque afinal de contas, mãe gosta de cuidar do seu bebê, né? Independente da idade que esteja. E o Chico trazia o conforto, trazia a alegria de mostrarmos, de trazermos as respostas àqueles anseios, aquietando o coração das mães, aquietando, dizendo, olha, a vida sempre continua. E o desencarnado já preparado, é claro, para uma psicografia, o desencarnado precisa estar preparado, tem estudo, tem fortalecimento, porque do mesmo modo que nós nos emocionamos, sentimos saudades, com o desencarnado não é diferente. Então, quando a doutrina espírita fala do intercâmbio entre os entes queridos, é perfeitamente possível que nós possamos obter notícias, às vezes até no sonho, nós estamos na presença deles, acordamos com aquele conforto, com aquela... fala, nossa, eu sonhei com fulano que já desencarnou, mas foi tão bom, né? Porque são reencontros, e porque é a imortalidade da alma. A doutrina espírita vem falar que é possível a gente se reencontrar porque ninguém morre, né? Então, ninguém morre, se ninguém morre, só estamos em dimensões diferentes. A gente, nas orientações na casa espírita, normalmente as pessoas vêm com essa... Normalmente, assim, a dor maior é em relação à perda de jovens, né, de filhos. E a gente costuma fazer aí, traçar um paralelo dizendo, olha... Hoje, de repente, ele mora no Japão, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa que se mudou para um país onde você não está fisicamente em contato com ele. Mas a gente pode acionar o Skype espiritual, né, Carlinhos? Através do nosso pensamento. Nosso pensamento é uma força fenomenal que dá a possibilidade de nós sempre nos conectarmos àqueles que nós amamos. E, Soraya, é interessante nós relembrarmos que a reencarnação, 2/3 da humanidade creem na reencarnação. Mas apenas a doutrina espírita nos diz o seguinte: se acredita na reencarnação, sugere-se que o espírito continua imortal e que ele vai aqui retornar. Enquanto ele não retorna, por que ele não pode se comunicar? Já que ele não se findou, já que ele continua vivo. Por quê? A doutrina espírita justamente nos dá, no arcabouço das suas bases, a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e
desencarnados, né? Ou entre as almas que somos nós e os espíritos. Então, essa comunicabilidade faz parte da compreensão dessa justiça maior, porque o amor a tudo chega, né? O amor grandioso que é, a tudo alcança. Então, quando a doutrina nos dá essa possibilidade de que, imagina uma mãe, tem coisa melhor que mãe, Soraya? Não, não tem. Não tem. Né? Mãe é tudo de Você bom. acha que uma mãe ficaria lá quietinha, né? Ou não querendo se comunicar, ou não velando pelo seu filho, ou por aqueles que ela ama? Ela vai continuar. Então, essa grande possibilidade só veio restabelecer o amor entre nós. Então, essa dádiva maravilhosa desse intercâmbio só tem na doutrina espírita, com lucidez, com raciocínio, com uma determinação tal que nos dá a certeza de que somos esses filhos de Deus que buscam a perfectibilidade e não dá para buscá-la sem o auxílio mútuo, sem a convivência, sem o sentir do amor de todos, né? E, Soraya, justamente para realizar esse intercâmbio, né, há um instrumento muito importante que liga esses dois mundos, o material e o espiritual. E justamente aí André Luiz nos diz, a doutrina entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Fala para nós. É dádiva abençoada essa, não é? Que maravilha poder receber a mediunidade como ferramenta de trabalho, de progresso. Né? A mediunidade tem por objetivo fazer com que nós possamos olhar para nós mesmos, nos transformando, porque como que nós podemos auxiliar alguém se nós não tivermos, não nos melhorarmos, não tivermos a reforma íntima tão propalada? Então, quando se fala da mediunidade, ela é a interface, é ela que liga o plano, a matéria, né? Esse plano aqui ao plano espiritual, a dimensão espiritual, então através da mediunidade. E a mediunidade de vários aspectos, a psicofonia é um tipo de mediunidade, a psicografia é outro tipo, né, de mediunidade, o médium psicógrafo, melhor dizendo. Então, ela dá para a gente a possibilidade de se comunicar com o outro lado. Agora vai dizer, mas então só alguns merecem essa dádiva? Não. Nós todos somos médiuns, porém alguns passam pela vida registrando alguns pequenos, uma intuição, uma pessoa que sente um certo... Ela diz, nossa, mas eu senti algo e eu não sei explicar. E passa pela vida e não vai buscar, a mediunidade não está só dentro do espiritismo, né? A gente também tem que ser claro em relação a isso. Kardec ele sistematizou, botou lá do jeito para a gente entender de forma pedagógica, mas a mediunidade sempre existiu em todos os momentos da humanidade, né? Então, o que nós podemos falar a respeito dela é que aqueles que já têm essa sensibilidade mais ostensiva, faça dela o melhor, né, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. A mediunidade é uma característica natural de todos nós, né? Ela não se inventa, ela se aperfeiçoa. André Luiz nos coloca o cuidado do conhecimento sobre ela como instrumento para que não sejamos instrumentos também de espíritos inferiores. Da mesma forma que nós nos comunicamos com aqueles que amamos, também nos comunicamos com aqueles que guardam um ressentimento, um ódio, ou que, num padrão, né, vibratório inferior, podem nos levar a tomar atitudes ou trazer aqui sensações totalmente desconfortantes e erradas. E a gente vê na história da mediunidade não só dentro da doutrina espírita, mas em todos os meandros da história, que um médium mal utilizado, ele é objeto de muita desgraça, né?
O que vocês acham que Hitler não tinha mediunidade? Sem dúvida tinha. Tanto que ele sabia conduzir as suas palavras para que, de certa forma, influenciasse os outros. Ele partilhava de uma equipe espiritual extremamente inteligente, mas de uma capacidade moral extremamente baixa. Então, conhecer a mediunidade, ir procurar o centro espírita, é se transformar em instrumento de caridade ao próximo. Aquele que vai, a mãezinha que vai em busca da comunicação do seu filho querido, que vai em busca de um consolo para a sua alma aflita de saudades. E nós, olha só o que eu acho interessante, Soraya, é a única doutrina que prepara o futuro. Por que prepara o futuro? Porque nós fazemos atendimentos daqueles que estão lá e que daqui a pouco estarão entre nós ou nós estaremos lá e eles estarão aqui. Então é um processo pedagógico daquele que nós avisamos e falamos, olha, querido, você vai voltar, mas você tem que retirar dos seus pensamentos, do seu ser, tudo isso que lhe aprisiona as sensações materiais. Agora você é um espírito único, que deve repensar sobre isso. Então, a cara espírita, o médium, é esse grande auxiliador nesse processo medianeiro em que todos nós compartilhamos a necessidade de crescer, a necessidade de sermos melhor. Então, André Luiz nos coloca aqui a importância do conhecimento, de lidar com a mediunidade como uma ferramenta para transformar esse mundo material e o mundo espiritual numa só conjunção de uma forma que sejamos todos melhores. E daqui a pouco vamos ter que voltar aqui novamente. Então, nosso programa está chegando no final do seu primeiro bloco. Você aguarde aí um pouquinho que a gente vai continuar batendo esse papo gostoso aqui com a minha amiga Soraya e com você que está aí, sempre como nós, querendo aprender um pouquinho mais.